Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de uma variedade de abacate conhecido como avocado. Ele é menor que o abacate convencional e a casca é muito enrugada. Nós vamos falar dos efeitos que o Brasil terá depois de reconhecido como livre da febre aftosa sem vacinação. Eu vou comentar do mercado do leite de vaca comercializado pelo produtor, vou conversar com Renato Costa, diretor comercial de operações do Grupo Agronelli, e nós vamos falar da aplicação de gesso ao solo. Com aplicação mais eficiente, gesso enriquecido reduz perdas e melhora a produtividade na lavoura. E você vai ver que os efeitos que o Brasil terá depois de reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma variedade de abacate conhecido como avocado. Ele é menor que o abacate convencional e a casca é muito enrugada. Em 2024, o Brasil exportou mais de 24 mil toneladas de abacate. Já no primeiro trimestre deste ano, foram mais de 6 mil toneladas enviadas ao exterior, o que demonstra crescente interesse pelo produto nacional. O estado de São Paulo é o principal produtor de abacate no Brasil, respondendo por quase 45% da produção nacional. E segundo o Instituto de Economia Agrícola, o IEA-APTA, em 2023, São Paulo produziu 192 mil toneladas da fruta, um aumento de 8,5% em relação a 2022. E esse volume coloca São Paulo à frente de outros estados produtores, como Minas Gerais em segundo lugar e Paraná em terceiro lugar. E agora, recentemente, o Brasil acaba de atingir um marco histórico na fruticultura. A primeira carga de abacate tipo Hass é esse abacate conhecido como avocado, que foi oficialmente exportada para o Chile. O embarque foi realizado pela empresa Carlini Avocados e representa um novo capítulo para o setor que tem crescido de forma acelerada nos últimos anos. A abertura do mercado chileno para o avocado brasileiro só foi possível graças ao trabalho conjunto da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, e com o Ministério da Agricultura e Pecuária, e também o Ministério das Relações Exteriores, que atuaram fortemente para o cumprimento das exigências fitossanitárias e regulatórias do país andino. O Chile é reconhecido como o segundo maior consumidor per capita de avocado do mundo, atrás apenas do México, e de acordo com dados do Comitê de Pautas do Chile, em 2024, o consumo per capita naquele país atingiu 8,6 quilos por pessoa por ano, superando 8,2 quilos registrados em 2023. Esse crescimento reflete a alta demanda interna e a preferência dos chilenos por essa fruta, o que consolida como um dos principais mercados consumidores de avocado em nível mundial. E agora vamos falar do mercado do leite de vaca, que é comercializado pelo produtor. A pesquisa do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, mostra que o preço do leite captado no mês de abril caiu 3,3%, chegando a R$ 2,74 por litro, isso na média Brasil. Ainda assim, o valor é 5,7% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, em termos reais, deflacionado pela inflação de abril. Os preços do leite ao produtor caíram
em um momento atípico, mas essa queda se explica pela redução da demanda por lácteos no final agora do mercado. De acordo com analistas da Milk Point Mercado, os preços ainda elevados nas gôndolas dos supermercados e o menor otimismo para o consumo geral da população têm refletido em um consumo mais retraído, impactando negativamente no volume consumido de lácteos. Além disso, a oferta de leite no campo se manteve firme, mesmo com a chegada da entre-safra. O índice de captação de leite subiu quase 3% entre março e abril, um aumento maior do que o normal para essa época. Isso se deve às condições climáticas favoráveis, à boa qualidade das silagens e às margens melhores da atividade. E com a oferta mais estável, o consumo em baixa e a queda na rentabilidade das indústrias, o mercado espera que os preços ao produtor sigam caindo agora no terceiro trimestre. E agora vamos comentar dos efeitos que o Brasil terá depois de reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o João Martins, ele avaliou que o reconhecimento internacional do Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação é uma conquista histórica para os produtores rurais e também para todos os brasileiros. Uma comitiva de representantes do sistema CNA-Senar acompanhou o anúncio do novo status sanitário feito na semana passada em Paris, durante a 92ª sessão geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal. O certificado da Organização Mundial de Saúde Animal ao Brasil, ele foi entregue em Paris ao diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. E segundo a CNA, esse novo status sanitário, ele é resultado de uma campanha de anos e de um esforço conjunto que envolveu os pecuaristas, as federações, sindicatos, os estados, governos e políticas públicas voltadas para a erradicação da doença no rebanho em todo o território nacional. O anúncio feito do Brasil livre de aftosa sem vacinação é um reconhecimento desse esforço, uma grande conquista. Mais do que nunca, o Brasil pode vender carne, um produto de altíssima qualidade para qualquer país do mundo. Para a CNA, o reconhecimento é um passo importante para a pecuária nacional e traz ainda mais responsabilidades para o setor público, privado e principalmente para os produtores rurais, que são os verdadeiros protagonistas desse avanço. O reconhecimento internacional de país livre de febre aftosa sem vacinação reforça o compromisso do setor agropecuário, dos produtores rurais com relação à sanidade de seus rebanhos e com a qualidade dos produtos ofertados aos mercados compradores. E agora você vai ver que o governo brasileiro está abrindo mais mercados para exportação de produtos do agro. O governo brasileiro, ele concluiu agora nesta semana 10 negociações na área agrícola com 6 parceiros comerciais: Bahamas, Camarões, Coreia do Sul, Costa Rica, Japão e Peru. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, nas Bahamas, as autoridades locais aprovaram um certificado sanitário para que o Brasil exporte carne bovina, carne suína, carne de aves e seus produtos. Já em Camarões, foram chanceladas as compras de bois vivos para reprodução e material genético bovino pelo Brasil, de acordo com a pasta. O objetivo é que o acordo permita o fortalecimento da pecuária local, além de oferecer aos produtores brasileiros oportunidades para ampliação de negócios na África. Para a Coreia do Sul, por sua vez, foi autorizado o embarque de material genético avícola, ovos férteis e pintos de um dia. E essa abertura de mercado reforça a liderança do Brasil nessa área
e o reconhecimento internacional sobre a qualidade e a sanidade e também rastreabilidade do plantel brasileiro. Na Costa Rica, as autoridades locais autorizaram as exportações brasileiras de grãos secos de destilaria, ou seja, o DDG e o WDG, e trata-se de um subproduto do etanol de milho que constitui uma fonte valiosa de proteína para a alimentação animal. Já para o Japão, o Brasil ele passará a exportar óleo de peixe e para o Peru, filé de tilápia congelado ou refrigerado. Essa abertura poderá ampliar as possibilidades de negócios para a piscicultura brasileira, uma vez que o país andino é grande importador de pescados. E agora vamos comentar da colheita de algodão nas principais praças produtoras do Brasil. Segundo informação semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, que é o IMEA, os estados da Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul já iniciaram a colheita da safra 24-25 de algodão, segundo dados que foram divulgados pela Conab. Segundo o IMEA, as lavouras apresentaram um bom desenvolvimento em nível nacional, com condições climáticas favoráveis na maior parte das regiões produtoras. Lá no Mato Grosso, principal produtor da fibra do país, a colheita já deve começar agora na segunda quinzena de junho. As condições climáticas contribuíram para o bom desempenho das lavouras, sobretudo nas áreas de segunda safra, semeadas mais tardiamente, apesar do cenário, vamos dizer, positivo. Produtores demonstram preocupação com as chuvas isoladas registradas nas últimas semanas em algumas regiões. A alta umidade no solo ela tem afetado o baixeiro das plantas e favorecido o surgimento de doenças em parte das lavouras. Ainda segundo o IMEA, os tratos culturais seguem de forma intensiva como medida para conter os impactos. A previsão do NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, indica ausência de chuvas em grande parte das áreas produtoras nos próximos dias, o que, se confirmado, pode beneficiar o rendimento no final da safra. E agora você vai ver que os fertilizantes fosfatados estão preocupando o setor produtivo brasileiro, principalmente sabendo que nós somos importadores em grande escala. O mercado internacional de fertilizantes fosfatados segue pressionado por uma combinação de oferta limitada e também custos de produção em alta. Segundo o relatório da Stonex, os preços do MAP fosfatado, que é o monoamônico, e o DAP, que é o fosfato diamônico, permanecem firmes tanto no Brasil quanto no exterior, enquanto o setor monitora a possível retomada das exportações chinesas. Ainda sem confirmação oficial, a sinalização de que a China pode voltar a exportar MAP e também o DAP nos próximos meses é muito bem recebida por consumidores mundiais. A medida ela poderia aliviar a oferta restrita que sustenta os preços em patamares elevados. E esse movimento é particularmente importante diante da resistência dos importadores aos preços atuais e das relações de troca favoráveis aos produtores rurais. Pelo menos é o que afirma o Tomás Pernias, que é analista de inteligência de mercado da Stonex. No Brasil, os preços dos fosfatados seguem firmes, alinhados à média histórica para o período, e a tendência é que as importações de MAP ganhem força entre junho e agosto, conforme o padrão sazonal observado nos últimos anos. Já nos Estados Unidos, o DAP ele permanece valorizado, impulsionado por temores de escassez e pelo possível repasse de tarifas de importação. A conjuntura internacional ela é agravada pela valorização do enxofre, que é um insumo essencial
na produção de fertilizantes fosfatados. A tendência de alta nos preços do enxofre persiste há vários meses, o que pressiona os custos industriais e contribui para a manutenção dos preços elevados dos fertilizantes no mercado mundial. Essa combinação de fatores tem gerado preocupação entre os analistas quanto ao risco de destruição de demanda caso os preços sigam em patamares altos por tempo prolongado. Apesar da expectativa de aumento da oferta com a China, os custos seguem subindo e isso pode limitar o fôlego da demanda nos próximos meses. O cenário, ele permanece volátil e será influenciado diretamente pela decisão chinesa, que pode redefinir o equilíbrio entre oferta e demanda. Enquanto isso, produtores e importadores seguem cautelosos com atenção redobrada aos custos logísticos, insumos e condições de mercado para o segundo semestre. E depois do intervalo eu vou conversar com Renato Costa, diretor comercial e de operações do Grupo Agronelli. E nós vamos falar da aplicação de gesso ao solo e com uma aplicação mais eficiente, gesso enriquecido reduz perdas e melhora a produtividade nas lavouras. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Renato Costa. O Renato Costa, ele é diretor comercial de operações do Grupo Agronelli. E nós vamos falar de um tema muito interessante, mas muito interessante mesmo, que é a aplicação de gesso ao solo. Quando esse gesso ele é enriquecido e as aplicações seguem, assim, rigorosamente uma forma correta, vamos dizer dessa maneira, as perdas reduzem e a produção e a produtividade aumentam. Renato Costa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Antônio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você e com a sua audiência. Bom, Renato, me fala assim, rapidinho, o que é o Grupo Agronelli, aonde ele se localiza, o que ele faz, por favor. O Grupo Agronelli, ele tem sede em Uberaba, ele completou esse ano 35 anos de existência, é um grupo que trouxe, né, toda a tecnologia, junto com seu fundador, o engenheiro agrônomo Marco Túlio Paulinelli, ele trouxe e conseguiu comprovar a tecnologia do gesso agrícola, então trazendo o gesso como um grande aliado para os produtores, e hoje o gesso agrícola é um produto consolidado na agricultura brasileira para melhorar o perfil de solo, melhorar a eficiência da absorção dos fertilizantes pelas plantas e também um condicionador de solo, onde a gente consegue mitigar os riscos climáticos através da melhor exploração radicular. Bom, a gente sabe que o uso do gesso agrícola já é uma prática, vamos dizer, ligeiramente antiga, já está há muito tempo no mercado. Mas, assim, de maneira geral, é uma prática que não é praticada como deveria ser praticada dentro do setor produtivo, tanto a agricultura quanto a pecuária, principalmente leite e corte, né? É mais ou menos isso? Perfeito, Antônio. A gente ainda vê a tecnologia do gesso agrícola, por mais que seja um produto consolidado, ainda uma utilização bastante deficiente, tanto no uso desse recurso, quanto na subdosagem. Mas uma coisa que nós temos observado nos últimos anos, com o aumento das intempéries, dos veranicos, dessas questões climáticas, o produtor vem adotando mais a utilização do gesso agrícola, onde está ligado diretamente à exploração do perfil de solo, o aprofundamento das raízes, e com esse aprofundamento, essa melhor exploração radicular, as plantas conseguem passar por veranicos de maneira mais resistente, sem sofrer tanto a falta de água, o estresse hídrico. Então, esses últimos veranicos que a gente tem tido no Brasil, e de maneira mais recorrente, vem se mostrando aí
a possibilidade e o conhecimento melhor dos produtores na utilização do gesso. Eu conversava já recentemente com alguns agricultores, e são agricultores assim, médios, agricultores até que têm uma área relativamente boa. E nós conversávamos exatamente sobre a aplicação de gesso. E por incrível que pareça, eu não sei se foi azar ou sorte, basicamente, quase todos eles falaram assim, não, mas eu já aplico calcário. Eu falei, não, mas o calcário ele faz uma coisa, o gesso ele faz outra coisa. São coisas diferentes. Não, mas é mais ou menos igual. Eu falei, olha, não é mais ou menos igual. E, quer dizer, é uma forma de pensar errada, né? Que calcário é igual a gesso. É totalmente fora do esquadro. Você está correto, Antônio. O calcário é um corretivo de solo. Sim. Então, ele é um grande aliado ao produtor para corrigir pH. Os solos brasileiros, por natureza, são solos ácidos e a aplicação de fertilizantes e outros manejos ainda fazem esse pH do solo ainda ser um pouco mais ácido. E o calcário consegue trazer essa correção de solo em subsuperfície, numa região, explorar uma pequena região ali na superfície do solo. Uhum. Já o gesso agrícola, ele é um sulfato de cálcio, ele tem uma mobilidade muito maior, né? Ele tem uma pequena reação em questão de pH, mas ele é um grande aliado na correção de alumínio, né? Então, os solos brasileiros também, por formação geológica, eles são ricos em alumínio. O alumínio é um elemento extremamente tóxico para a planta, onde a raiz, quando ela encontra o alumínio, ela tende a desviar ou se retorcer, né? Porque ela sabe o quão prejudicial esse elemento é para ela. E o gesso consegue fazer essa neutralização de alumínio em camadas mais profundas, que não é a atividade do calcário. O calcário não tem essa função. Então, a gente sempre diz que o calcário e o gesso, eles têm funções bastante complementares, onde o produtor, para conseguir explorar o máximo potencial produtivo, tanto do solo quanto dos fertilizantes que eles utilizam, é sempre importante ele trabalhar com esses dois tipos de produto. O calcário para corrigir a acidez do solo e o gesso agrícola para eliminar o alumínio tóxico de subsuperfície e melhorar a exploração radicular. Bom, a gente sabe que um complementa o outro, tanto o gesso quanto o calcário. Agora, perfeito, em relação à produção e produtividade de uma lavoura comercial, a melhoria do solo, ela chega a ser, assim, bem significativa quando a gente faz a incorporação do gesso ao solo? Perfeito. Eu posso trazer aqui alguns dados, são dados validados pela Embrapa, né? O gesso agrícola é uma tecnologia validada pela Embrapa. De novo, o nosso fundador, Marco Túlio Paulinelli, quando ele começou a estudar o gesso aqui no Brasil, isso há 35 anos atrás, ele fez questão de trazer a Embrapa junto conosco para validar essa tecnologia. E nos trabalhos da Embrapa, que foram feitos lá no passado e continuam sendo revalidados ainda hoje, o gesso, ele por si só, ele traz diferenças de 30% a 50% mais de produtividade nos solos brasileiros, como eu disse. São solos que têm bastante alumínio, e quando você elimina esse elemento da subsuperfície, de camadas mais profundas, as raízes da planta conseguem absorver, buscar a água, né, dos solos. A gente sabe que as chuvas, quando elas cessam, as camadas mais profundas dos solos ainda têm umidade, e plantas com mais raízes conseguem lá absorver, em camadas mais profundas, absorver tanto água quanto nutrientes. Outro dado que eu trago aqui que é importantíssimo, né? A gente sabe que o fertilizante para o produtor rural é um dos grandes custos de produção, ali junto com semente, junto com os químicos. Fertilizantes em algumas culturas representam 40%, 45% do custo de produção. E o gesso é um grande aliado, porque quando você aplica o gesso antes do fertilizante, ele consegue ter mais exploração radicular, como eu já disse, e melhorar o fator de eficiência do fertilizante. Também um estudo comprovado pela Embrapa, onde o produtor consegue explorar praticamente 50% a mais do fertilizante, melhorando esse fator de eficiência que a gente faz nos cálculos no uso do fertilizante com a utilização do gesso. Então, dois grandes aliados aí. Buscar mais água e elementos em subsuperfície, quanto aproveitar melhor os fertilizantes, que faz parte do grande custo da produção da lavoura dos nossos clientes.
E olha que esse estudo da Embrapa já é um estudo bem antigo, viu? Já é bem feito lá atrás. Então, você que é produtor rural, eu acho que deve ficar ligado, porque realmente o gesso funciona e funciona bem. Bom, eu conversei com o Renato Costa, diretor comercial de operações do Grupo Agronel, e nós falamos sobre a importância do gesso. Renato, muito obrigado pela sua participação, foi muito enriquecedora e eu espero trazê-lo mais vezes aqui. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, Antônio, obrigado mais uma vez pela sua audiência e parabéns pelo programa. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.